Today we're reading page 24, John Cotton. Here it goes. So actually we begin here as always. So that when there is any sin, whether honor or pleasure or any comfort in this life, that men will not be content to cut themselves short of it, is the way of utter ruin. God will not be abundantly ready to pardon such. So was it with Demas, when the love of money did so prevail with his heart, after he had been much esteemed of the apostles, and mentioned honorably in their writings. Yet in the end of it is said of him, he has forsaken me and left this present world. Love of the world has so prevailed with him, that he fell from Paul, and from the Lord, whose servant Paul was, and from fellowship in the gospel, and so did not find Christ. This rule is universally to be followed, and the care of it not to be neglected in any case, that our sins are to be put out of our hearts and hands. As ever we look to find Christ and life in him, notable is that expression recorded in Judges 10:10-16. The people come up and cry to the Lord to deliver them out of their hands of their enemies. But they had got to themselves other gods, and now he would deliver them to no more. When the people heard that the God would not deliver them, he could find no acceptance from. So long as they continued in such a sin, they thereupon go and put away all their idols, and leaves not one to be seen among them. And when God sees that they had put them away, the text saith that his soul was grieved for the misery, and his bowels rolled within him from them, and he delivered them. So that when men are willing to forego their honorable sins, their sweet and delightful sins, their profitable sins, and those wherewith they had the most captivated, and he knows one may as well put their hearts out of their bellies, as some sins out of their. But when he sees men are willing to forego their most daringly delightful sins, willing to break off all impediments that stand between God and them, the soul of God is grieved in such a case, and it pities him, how that such a soul should be without him. Then it will not be long ere God stirs them up means of deliverance, and he himself will reveal himself unto them. Notable is that speech in Hosea 14:3-8. When they take words to themselves and promise to leave all their evil ways, whereby they sin against God, they make his request to God, and that he would take away their iniquities from them, and lest God should answer them. But be you doing something in the meantime, they profess that their own parts they will set about the doing of their iniquities away, and they say, Asher shall not save us, and we will have no more to do with them. Wherein he shows you that God looks not that only his people shall pray him to take away their iniquities. For we may pray so long enough and not find it done. But when we desire God to do it and set our hearts and hands to it, now with heart and hands say, Asher shall not save us, nor will we say any more to the workers of our hands, ye are our gods. Then saith God in verse 4,
I will heal their backslidings. Will love them freely. Bom, em português agora. Seja qualquer, então, quando há qualquer pecado, seja honra ou prazer ou qualquer conforto desta vida, que os homens não estarão contentes em deixá-lo. Essa é o caminho para a ruína completa. Deus não irá abundantemente, não estará disposto a perdoar abundantemente tal coisa. E é assim que aconteceu com Dimas, porque ele amou o dinheiro e prevaleceu sobre o seu coração. Depois de muito ser estimado dos apóstolos e mencionado com honra em seus escritos, ainda assim, no final dele diz: ele me esqueceu e amou o presente mundo. O amor do mundo tem prevalecido sobre ele, e ele caiu de Paulo, e ele caiu do Senhor, a quem Paulo servia, e da irmandade do Evangelho. Portanto, ele não encontraria Cristo. Esta regra é universal e deve ser seguida. E o cuidado não deve ser negligenciado em qualquer caso, porque nossos pecados devem ser postos fora do nosso coração e mãos, como nós olhamos para encontrar Cristo e vida nele. Notável a expressão escrita em Juízes. O povo vem e pede a Deus, ao Senhor, que os livre das mãos dos seus inimigos. Mas eles têm entre eles outros deuses, e agora ele não mais os entregaria, não mais os livraria. Quando o povo escutou isso, que Deus não mais os livraria, eles não puderam encontrar outra forma, outra aceitação dele, a menos que eles continuassem em tal pecado. Se eles não conseguiriam, né? Tanto quanto eles continuassem em tal pecado. Então eles foram e botaram os ídolos todos para fora, até que não se pudesse ver um entre eles. E quando Deus viu que eles tinham posto os ídolos fora, o texto diz que a sua alma estava triste pela sua miséria. And his bowels, bowel, intestino. O estômago é tipo onde a gente sente as coisas, né? And his his bowels, seu intestino rolled. Rolled significa se remexeu, né? Se contorceu pela... perdi de novo. Se retorceu dentro dele por eles, e ele os livrou. Porque quando os homens estão dispostos a deixar os seus pecados honrosos, seus doces e prazerosos pecados, seus pecados lucrativos, e aqueles que com eles estão mais cativados. E ele sabe que eles devem botar o coração fora de sua barriga. Ou seja, a barriga seria a mente, coração, onde a gente pensa, onde tem as emoções e não o pensamento, como alguns pecados destes. Mas quando ele vê que os homens estão dispostos a deixar os seus pecados amados, dispostos a quebrar todos os impedimentos que estão entre Deus e eles, a alma de Deus está triste. Em tal caso que ele fica com dó que tais boas almas fiquem sem ele. Que essas almas não fiquem com ele. E quando
e não demorará para que Deus encontre meios de liberação. E Ele mesmo revelará a eles. Notável é aquela frase que diz: "Tomem a palavra para vocês e prometa deixar todo mal, todos os caminhos maus, onde o teu pecado, onde eles pecam contra Deus, eles devem fazer um pedido a Deus para que Ele tire essas iniquidades dele. E a menos que Deus deva responder-lhes, mas você está fazendo algo no até que Deus não te responda, você está fazendo algo nesse meio tempo. Eles professam que para as suas próprias partes eles farão tudo para tirar a iniquidade. E eles dizem: Ashur acho que é um deus lá dos persas. Ashur não nos salvará, e nós não temos mais nada a ver com ele. Onde ele mostra que Deus não olha somente para que as suas pessoas orem para tirar as suas iniquidades. Porque nós podemos orar muito, nós podemos orar bastante o suficiente, mas que ainda a gente não consiga. Mas quando nós desejamos a Deus, nós fazemos, nós botamos nosso coração e as nossas mãos nisso, né? O trabalho. Porque agora com coração e mão nós falamos, né? Com o trabalho. Ashur não nos salvará, nem faremos nem mais obras de nossas mãos, porque vocês são deuses feitos das nossas mãos. Então, diz Deus no verso 4, eu curarei a ferida de vossas costas e eu os amarei de graça, né? Livremente.